Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo através das redes do Spotify, YouTube, todas as redes da Pontes. Eu sou Renato Souza, líder da Pontes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, gravando mais esse episódio de Pod Pontes. Não diferente, a gente traz um convidado muito especial, uma convidada, para ser exato, muito especial. É uma pessoa que tem liderado, junto com outros líderes da Porto Seguro, uma nova Porto. Na verdade, é uma atualização da Porto com o tempo de cultura, gestão das gerações que estão aí, né, que estão cada vez se atualizando e estão entrando no mercado de trabalho, modernizando. Então, é um prazer a gente aqui da Pontes receber a Patrícia Coimbra. A Patrícia está há mais de 15 meses na Porto, uma profissional muito conhecida no mercado e que hoje tem o cargo de diretora de gente e cultura da Porto Seguro como um todo, de todas as unidades de negócio e corporativamente também. Então, Patrícia, muito prazer te receber aqui. Para a gente da Pontes é muito legal essa troca. Eu estou muito feliz do que a gente está vivendo juntos como parceiros de empresas, né? Pontes e Porto, Porto e Pontes, os valores, as ações que vocês têm liderado. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, você está na sua casa. E se você puder dar um alô para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte e contar um pouco da sua história, vai ser um prazer para todos nós. Muito legal. Queria agradecer demais, Renato, aqui, Uhum. estar aqui com vocês na Ponte e toda a equipe também. É. Então, hoje já cheguei assim, nossa, com uma energia maravilhosa. Então, essa energia de segunda eu vou levar para a semana inteira, Que tá? ótimo, que E ótimo. vou acompanhar as Acompanhe, metas. por Nossa, muito favor. maravilhoso. Então, agradecer muito estar aqui com vocês nessa Uhum. oportunidade. E como você falou, é uma conversa e todo mundo aprende sempre em qualquer conversa. A conversa é a grande fonte de aprendizado, né? Com certeza. Então é muito legal estar aqui. Então, Que bom, eu me sinto muito em casa. Eu que bom. agradeço Sinta-se em muito, casa né. mesmo. E falando um pouco da minha história, eh, em geral, quando a gente pensa uma pessoa de gente cultura ou de pessoas, a gente sempre pensa numa pessoa que se formou em psicologia. Eu sou formada em tecnologia, também depois me formei em economia, em marketing. Trabalhei nessas áreas e gostei muito de trabalhar em todas elas. Trabalhei em diferentes organizações, em diferentes segmentos, né? Óleo e gás, consumo, telecomunicações. Também já trabalhei numa outra seguradora, meio de pagamento e agora há 15 meses na Porto. Estou muito feliz na Porto, que é uma empresa, como você falou, que tem valores muito fortes. Isso é um privilégio, né? A gente trabalhar em empresas que fazem o bem, Com eh, certeza. que têm relações também positivas, ganha-ganha. Sou carioca, estou há 7 anos em São Paulo, tenho duas filhas já grandes, de 22 e 20. Né? Uma está em São Carlos, Ah, que estudando legal. biotecnologia, na UFSCar, a outra está no Rio, UERJ, estudando biologia. E, enfim, é um pouco disso. Que legal. Que legal mesmo. Patrícia, a gente se inspira muito em grandes empresas, grandes organizações e que tem muito link, principalmente de parceria, que nem você comentou, né, do ganha-ganha, de cultura, de valores, né? A gente aqui na Pontes, apesar de ter pouco tempo como Pontes, a gente é uma responsabilidade minha trabalhar muito forte, né? E o que eu vivo aqui eu tenho que viver aquilo que eu vejo como valor, porque só colocar num quadro é fácil, né? Você pede para a área de marketing criar alguma coisa legal, tal. E como que para você que tem essa experiência em grandes empresas, primeiro que é muito legal saber, por exemplo, uma pessoa como você que trabalhou em áreas técnicas de negócio, estar agora numa área de gente e gestão, né, de gente e cultura, né? Então, porque você viveu as pessoas, as áreas que você tem se inserido, ajudado, apoiado. E como que é para você o desafio de estar nessa função, de formar equipes que têm que ter esse cuidado com as outras áreas de negócio, tem temperaturas diferentes, tem rotinas diferentes, tem necessidades diferentes cada uma da outra, né? Você pega uma área comercial, uma área financeira, que é muito mais técnica, uma área comercial que é muito mais barulho, além de ter técnicas também, mas é muito mais Energia. energia, exato. É a própria área de gente, né? Gente de cultura, que também são funcionários, né? Qual que é o maior desafio nessa função em grandes corporações?
Ou se existe alguma diferença também. Eu não, às vezes ser humano é ser humano, né? Mas eu quero escutar de você tudo isso. Ser humano é ser humano. Ótimo. Uhum, Então, o que muda é a complexidade, né, da atuação, né? uhum. Mas assim, tem uma complexidade de um lado, uma complexidade do outro, mas tudo é sobre ser humano e tudo é complexo, né? Então, são graus de complexidade diferentes. Então, eu escolhi trabalhar numa área de gente, porque para mim é o tema mais complexo que tem, né? Concordo. Porque nunca você tem uma fórmula. Uhum. Nunca você vai ter uma fórmula ou um método. Você, claro, vai ter que trabalhar processos, métodos, né, numa organização maior. Quer dizer, quais são os grandes processos? Como é que a gente tem dados? Como é que a gente sistematiza? Porque senão você não consegue fazer um a um, Exato. né? Mas sempre complexo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada relação é uma relação, e você tem que estar trabalhando nessas duas dimensões, o Uhum. que é único ali, mas também o que é comum. Comum. E tudo tem que ser muito construído. Eu acredito muito em construção, porque não é um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, mas cada um tem um ponto de vista. Então você tem que trazer uma representatividade de pontos de vista para que a solução que a gente coloque ela faça sentido e ela seja faça sentido para aquelas pessoas. E sabendo hoje também que tem um outro elemento bem importante. Tudo que a gente faz daqui a pouco muda. Então, são ações que a gente deixa com bastante flexibilidade para um feedback e ajuste. Ótimo. Ótimo Então, ponto. essa não tem mais nada que você coloque tem que ser uma coisa muito rígida. Você já faz sabendo que vai mudar. Você já faz sabendo que ela tem que ter essa flexibilidade e que tem que ter essa escuta e construção. Então, eu acredito muito nisso. É escutar e construir. E aí a gente daqui a pouco está escutando e construindo de novo, porque é vivo. É E vivo. essa é a beleza da área de gente. Com certeza, muito Está importante isso. muito vivo. Então, é trabalhar nessa grande complexidade. Muito bom. Assim, quando você está falando de ponto de vista, né, tem até uma frase que eu já li uma vez e me marcou assim: todo ponto de vista é a vista Vista de de um um ponto. ponto. É isso. É, né? Então, assim, É isso. o que eu tô vendo, alguém tá me vendo também, né? Alguém está me vendo. Uhum, E por uhum, isso você tem que uhum, sempre entrar em qualquer lugar como eu sou mais, né, uhum, uhum, de a vista de um uhum. ponto. E Exato. aí, como nós construímos alguma coisa que faça sentido para esse conjunto. E é tão latente isso, né? Eu, entregando a minha idade aqui, sou dos anos 70, né? Sou de 74, tenho 51 anos de idade. Eu nasci totalmente offline, né? Sim, A minha, nascemos. nascemos. Aí veio a geração online. Hoje não é geração online, hoje é geração do IA, né? E a velocidade da evolução das coisas, né, de tudo, por exemplo, do rádio para a televisão, foram décadas, né? Da televisão para a internet, foram quase séculos, né? Mais de 40, 50 anos, né? Muito mais, foi de 30 até os anos 2000. Hoje, a internet já, assim, a gente nem pensa mais na geração online, a gente pensa na geração do IA. O IA, há 6 meses atrás, eu fiz um treinamento de inteligência artificial. Tudo que eu fiz hoje está obsoleto, né? Sim. As ferramentas que eu vi. Então, assim, hoje de uma semana para outra, muda-se tudo, né? O dado está na mão. E o que sobra, né? Sobra a relação humana. Sempre. É. Sempre. Então, E se a gente for pensar isso, né? uhum, Sempre de pessoas para é, pessoas. é verdade. Sempre E, vai e, ser. e quando a gente fala, eu não sei se quando a gente fala de carreira, de história em grandes empresas ou pequenas empresas, no final do dia o que a gente lembra são das coisas boas de relações. A tal pessoa, puxa vida, mas não lembra, né, que a gente até discutiu junto com a Valéria, uma outra convidada nossa, não lembra do problema que você teve de sistema, da falha, tal. Então, o que a gente vive muito aqui, Patrícia, eu falo muito com meus líderes, é assim, é, eu sei da minha posição e sei da importância da minha posição. Então, qualquer decisão pequena ou grande, é ali que nasce a cultura da empresa. Sabe assim, se eu tomar uma decisão, não, vamos fazer algum atalho aqui, esse atalho vira latente na empresa. Não criando atalho ali, mesmo que tenha falha na frente,
a decisão, ou seja, a origem foi natural, foi com boa intenção. Se tem com boa intenção, isso se alastra. É isso. E nas grandes empresas, a mesma coisa, eu É a imagino. mesma coisa, Uhum. né. Tem um grande filósofo chamado Homem-Aranha, né, que fala, né: "Com grandes poderes vem grandes responsabilidades". Então, eh, quando você está crescendo na sua responsabilidade, muitas pessoas pensam no poder, É, mas não é sobre poder, não. é sobre responsabilidade. A responsabilidade você tem com quantas pessoas? Uhum. É sobre isso que a gente tem que falar. Ótimo. E quando a gente fala de gestão, tem 4 elementos que são muito importantes para você trabalhar uma gestão. Um é o exemplo. Com certeza. Arrasta, né? É o exemplo. O que você está falando, as pessoas não vão prestar atenção. As pessoas vão prestar atenção no que você faz. Então, essa é a responsabilidade, você ser muito coerente com o que você direciona, o que você cobra das pessoas, o que você está pedindo que as pessoas façam, convida as pessoas, você tem que estar fazendo. Com Então, um certeza. elemento de gestão é o exemplo. E esse exemplo, em grandes organizações, em organizações médias, organizações é igual. É igual. Né? Então, em Exato. casa, né? Uhum. Somos pais, Exato. mães, cuidamos. Então, Uhum. assim, está todo mundo olhando o exemplo. Esse é um pilar bem importante. O segundo pilar importante é qual é o sonho, qual é a narrativa, qual é o propósito. A gente pode dar Ótimo. vários nomes, né? Porque tem Uhum. vários nomes, mas no final Sim, das contas é assim: a gente está aqui para quê? exato. O que a gente quer construir aqui juntos? Né? Então, na Porto, né? Porto ser, Uhum. né? Assim, o Porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Uhum. A gente quer cuidar disso. Com o nosso jeito de ser, genuíno interesse, encantamento e atitude resolutiva. Esses são os grandes pilares, Uhum. né? Que nascem de coragem e de justiça, que é de uma beleza incrível. Então, é isso que a gente está construindo, uma empresa com 80 anos que tem essa vitalidade. E ela tem essa vitalidade porque ela vive isso. Com Vive, certeza. vive. Então, a gente falou de exemplo, a gente falou de narrativa ou Propósito, propósito, ou para sonho. que sonho, para que Uhum. nós estamos aqui. O outro elemento bem importante é dar ferramentas para as pessoas. Quais são as ferramentas, os métodos, a tecnologia, a forma da gente trabalhar, que são os nossos combinados, um ambiente legal, que tipo de ambiente a gente quer construir aqui, isso tudo são ferramentas. Uhum. E o quarto são os incentivos. O que eu estou incentivando? Quais são os incentivos? Uhum. E aqui é a grande referência. Às vezes a gente fica muito preocupado em falar assim, quem não está indo bem, o que acontece? Não, a gente tem que dar muita força quem está indo legal e levar todo mundo Puxar. para esse legal. Exato. Que foi muito o que você falou hoje. Uhum. Né? Um por Exato. todos, todos por um. Exato. Porque o resultado é um só. É. Cada um tem uma parte. Hum. Mas quanto maior o nosso resultado coletivo, a Todos gente ganham. vai junto. A gente vai junto no aprendizado, a gente vai junto no nosso reconhecimento, no nosso crescimento, na realização dos nossos sonhos. Uhum. Então, o coletivo tem uma É. força absurda. Absurdo. Mas quando a gente trabalha esses 4 elementos, e eles têm que andar juntos, não é fazer um primeiro, depois o outro, depois o outro. Não, todos eles têm que sair juntos e têm que ir. E nenhum é mais importante que o outro. Não, e eles têm que estar muito coerentes e sintonizados, porque senão as pessoas vão olhar e vão falar assim: isso aqui não está fazendo muito sentido. E se não faz muito sentido, as pessoas se defendem. É. E, Elas não vão com tudo, né? e hoje, cada vez mais, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, é, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu já comentei isso em outros podponts. A gente patrocina, por exemplo, muito esporte feminino aqui na região. O basquete feminino, o vôlei feminino e a daminha nossa do BMX. E aí eu sempre trago, porque as categorias de base, para mim, é o mais importante, sabe? As meninas de 14, 12, 15 anos e tal. E aí, há um tempo atrás, a gente trouxe uma palestra das jogadoras do basquete, tinha uma moça, uma atleta de 19 anos. Assim, quase todos se emocionaram no auditório, eu fui um dos que mais me emocionei muito também. E eu pensei e falei isso para todo o time, falei, gente, eu com 19 anos, eu não tinha nem metade da maturidade dessa menina com 19 anos. Então, assim, como o tempo e acesso tem gerado novas gerações muito mais capacitadas e muito mais adiantadas no processo, né? Então, hoje, você comentou a cultura da Porto, né? De genuíno, interesse genuíno, Isso, encantamento encantamento e atitude resolutiva. Como que você está vendo essa cultura da Porto e com
Eu nem falo de novas gerações, que gerações que estão entrando, porque nova geração tem todo dia, Todo né? dia, Exato. Então, todo mas dia. como que vocês sentem isso dentro da Porto? Assim, eu vejo que a liderança da Porto hoje deu uma renovada muito interessante nos últimos 5 anos, 6 anos, né? E normal, e faz parte do processo, que nem a gente teve agora sexta-feira um evento, uma homenagem, na verdade, para o Rivaldo Leite, e Sim, ele comentou toda a história dele, que ele já tinha planejado, e que ele chegou até no Jaime, no seu Jaime, no Bruno e no tá aqui. Caqui, e todos eles falaram assim: faz do jeito que você quiser, saia da forma que você quiser. Exato. Então, assim, como é, como que você vê esse propósito da Porto, como você está vivendo isso, e como que você vê isso, essa- esse mundo que a gente vive hoje de gerações? A Que gente às vezes fica muito assim, a geração tal, a eu geração, também, né? Para não mim, assim, tem, são pessoas todo dia tá entrando. com interesses diferentes, que você vai precisar ter propostas de valor diferentes. Aliás, você tem pessoas que têm essa cabeça, né, com 40 anos, tem pessoas de 20 que têm uma cabeça de 40. Exato. Eu não fico muito preocupada, não é preocupada, né, mas assim, a gente tem que entender quais são os interesses das pessoas e ter diferentes propostas de valor para diferentes pessoas, Ótimo. né? Então, Simples assim. é complexo porque você tem que escutar, é Sim, complexo porque você tem que debater, construir aquelas soluções que a gente falou, mas cada um tem um interesse, cada um vai querer um caminho. uhum, Vão ter pessoas que vão preferir experiências legais, não vão querer uma liderança. Tem gente que, poxa, eu quero ser líder. E tem espaço para todo mundo. uhum, Cada um fazendo, né, a sua jornada e a companhia acolhendo isso e dando diferentes oportunidades para as pessoas, é ótimo. isso que interessa. A gente escuta, nesse ciclo, a gente escutou a liderança sobre o que cada um quer, né? Para onde quer ir? Uhum, E a gente vai fazer depois vai evoluir para essa escuta para a organização. Que é entendi. uma forma de também usar a IA para a gente fazer esse match das Exato. oportunidades com o interesse das pessoas e com em que prontidão as pessoas estão Hum, daquele conhecimento e daquela atividade. Porque é sobre isso. A gente está chegando a quase 14.000 colaboradores. 14.000. Então, quando você pensa, nossa, 80 anos, né, de 80 história. anos, a gente tem todas as gerações, todos os perfis, toda a diversidade, que essa é a beleza. Uhum, A gente tem o exato. Rivaldo e Uhum, ter gente começando, e o exato. menor aprendiz. Exato. Nossa, essa a potência, porque Uhum, a gente tem todos esses públicos, né? Com os nossos corretores, com os clientes, então, com os prestadores, com todo mundo que está todo mundo. junto com a gente fazendo negócio. Então, é importante a gente ter essa representatividade e, por isso, é importante a gente saber e cada vez mais ouvir as pessoas pelos seus interesses e fazer esse match, né? Assim, no interesse com a oportunidade que a gente está criando, Que sem legal. julgamento, né? Sem julgamento. Porque não dá para eu falar assim, nossa, isso é bom, isso é ruim. Não, isso é o que é. Uhum, O fato de eu concordar ou discordar não muda a realidade. A realidade é essa: a pessoa uhum. quer isso, a pessoa tem esse interesse. Então, como eu ajusto da melhor forma Para ter melhor energia, né? O melhor caminho para cada um. melhor energia, porque também tem um outro elemento, né, a gente Uhum. sempre fica assim: "Ah, quantas pessoas estão presentes?". O que é presença? É, É presença física? é. Dá para contar a presença Exato. física, mas a presença do engajamento e da energia, Uhum. você não consegue. Não. Você não vai estar monitorando a tua equipe Exato. toda, assim, Eu não o que consigo que você ler. está Se você colocar um. consegue, ninguém consegue. Ninguém. Então, o que você tem que fazer? É criar um melhor ambiente, de novo, muito aderente à sua narrativa, ao seu exemplo, aos seus incentivos e ferramentas. Então, essa coerência ela é essencial, de forma, né, assim, que as pessoas estejam ali falando, cara, esse lugar faz sentido para mim, esse lugar eu tô afim. E aí a coisa acontece. A mágica acontece quando você faz isso. Porque monitorar, as pessoas vão ticar, porque todo mundo é inteligente. Exato. Parta do princípio, que é real, que todo mundo é inteligente. Então, as pessoas vão dar aquilo que elas estão, de alguma forma, recebendo. Com certeza. Então, o presenteísmo, ele é o presenteísmo dessa energia, dessa vitalidade, dessa vontade, que essa é a É até abstrato, complexidade. né? É abstrato. É. Então, e você planta, né? Você Exato. vai plantando em cima desses 4 elementos, é uma Uhum. grande plantação.
E como diz alguém, que eu não sei o nome, porque É, eu ouvi, mas ninguém é, deu a autoria, se preocupe na plantação, porque a colheita ela vem. totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Né? A gente vive coisas que a gente fala, puxa vida, como que deu tão certo? Não, na verdade, desde casa, né? Eu sou, assim, hoje a gente vê o mundo das redes sociais, e a gente está dentro desse mundo também, Todos. não, todos nós, mas a gente vê o mundo de formadores de opinião com 20 anos de idade, com 22 anos de idade. Será que forma opinião, né? Será que teve experiência? Eu não questiono. Às vezes sim, às vezes são jovens também muito, mas assim, tem uma coisa muito latente, é a experiência do humano, né? O que ele viveu, o que ele passou, né? Eu acho que esse equilíbrio é um pouco complicado nos dias de hoje. E aí vem a figura de casa, né? Da família, independente de qual seja formada essa Sim, família. exato, as diferentes Formada por seres formações, humanos, as exatamente. diferentes Mas formações é a família, familiares. é a base. Eu acho que essa base é muito importante. E, na verdade, eu não acho que tem perdido, como muita gente fala. Eu sou muito otimista com tudo. É assim, o sistema se autofiltra, eu falo muito isso. A gente está num sistema que se autofiltra e estamos evoluindo, né? Em tudo, né? Eu, por exemplo, na minha juventude, eu sabia todos os nomes dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Hoje os jovens sabem todos os nomes do ministro do STF. Uhum. É evolução, queira ou não queira, né? Para um país como o nosso, né? Que está em evolução, é um país jovem que tem muita coisa para se desenvolver ainda, né? Então, eu vejo que cada vez mais essa relação humana e valores cada vez mais está em moda. Eu não sei Eu se faz entendo o que você está sentido. falando. Eu concordo com você que a grande base da educação, elas são as referências familiares na configuração que for, Exato. né, até porque são configurações Exato. diferentes, e é um fato, de novo, "Ah, não, porque poderia ser assim", não, Não, é o que é, é o que é. é o que é. Então, essa é a formação, então dali vem a grande fonte de desenvolvimento de valores, né. Claro que você vai ter colégio, faculdade, mas o A base, coração, né? né, Coração. tá nas suas referências, né, nas suas referências familiares, nas suas conexões familiares, que inclusive podem ser de amigos, né, Sim, e o quanto você decide todo dia que caminho você quer tomar, com quem você tá e que decisões você toma. E e aí tem um outro elemento, né, quando a gente fala a experiência. Eu posso ter um jovem de 20 anos que viveu, refletiu e tem a consciência, e posso ter pessoas de 40 que não exatamente. Eu fizeram essa concordo. reflexão ao longo do tempo. Uhum, E o contrário também. Por isso que exato. para mim essa questão de, bem, qual a idade, qual é o gênero, qual é Não, não, cada indivíduo fez a sua trajetória. ótimo. E eu vejo cada indivíduo em seu momento com várias potências, na verdade. Não é uma potência, com Uhum. várias potências. Então, como a gente cria bons ambientes Que proporciona. psicologicamente seguros, né? A gente tem esse É, nome, mas assim, exato. um ambiente em que as pessoas possam falar o que elas pensam, claro, Hum, com respeito, com combinados, elas possam se expressar, elas possam ser quem elas são, porque daí vem a potência. ótimo. A potência não vem em você ser igual, né? Uhum. Você tá todo mundo seguindo um modelo, porque não tem modelo, não tem, Não cada um é tem. um. E quando você respeita isso e dá essas condições, aí vem a potência. Uhum. Aí vem a potência individual, que no ambiente legal vira coletiva, Concordo. e vice-versa. Uhum. Então, quando você faz essa mágica acontecer, ela é muito poderosa. Que legal. Ô, Patrícia, você que passou por várias empresas, várias culturas de empresa, porque existe isso, né? Eu trabalhei em empresa multinacional americana, era uma cultura assim muito forte de processo e de valores muito forte também. A Johnson Johnson, não tem problema nenhum em comentar. Eu trabalhei numa empresa brasileira, uma empresa de construção pesada, petroquímica, óleo e gás, tinha vários negócios. Uma cultura muito forte de empreendedorismo, sabe? Na Odebrecht, no grupo da Odebrecht, agora chama Novo Honor, a construtora. Uma baita de uma experiência, uma baita de uma empresa.
E eu lembro até hoje, por exemplo, na Johnson, para eu contratar um estagiário, eu tinha que ter headcount aprovado pela diretora de RH, às vezes até fora do país, da América Latina, aquelas coisas todas. E quando eu entrei no Odebrecht, o meu líder na época me comentou: não, você vai montar uma área, estão tantas pessoas, você tem que pôr uma gerente aqui, uma posição de gerente aqui e tal. E aí ele saiu para uma viagem de negócio, e aí eu liguei para ele, Mauro, né, é um grande amigo meu até hoje, onde que está a aprovação do headcount, com quem que eu falo tal. Ele falou assim, o que que a gente combinou quando eu te contratei? Você não ia montar uma equipe assim, assim? Então o que que você está esperando? Vai lá e faz. Então assim, isso é muito impactante, né, para a gente no aprendizado, né? Como que você que viveu em empresas multinacionais também, em grandes corporações e agora está na Porto, o que que mais te encanta e qual que é a ligação do seu propósito com o propósito da Porto? Como que você está vivendo isso, o seu momento junto com a Porto? Ai, que pergunta gostosa, né, É, assim, é é muito importante a gente, estar junto, né, num lugar, numa empresa que você tem uma grande identificação, hum, principalmente propósito, né, do que a gente quer aqui, como é hum, que a gente constrói as relações aqui. hum, Então, na Porto, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que cuida das pessoas de verdade, se importa com as pessoas de de verdade. verdade, cuida das relações com os corretores, com os Hum, prestadores, né, atenção aos clientes, uhum, aos colaboradores. Então, cuida, se importa e tem relações de ganha-ganha. A Porto, ela se realiza quando ela leva todo mundo a se realizar junto. Isso a gente vê em todos os contatos, todas as conversas, todos os dias. que legal. É perfeito? Não, Não será longe de ser. perfeito. Então, se a gente falar assim: "Nossa, então não tem problema", é claro que tem problema. São muitas pessoas, cada um interpreta de uma forma Hum, e, claro, cada um tem a sua individualidade, mas ali a gente tem um coletivo que tem que ser cuidado. Então, o grande trabalho é o quanto a gente continua cuidando dessa cultura, dessa essência tão forte numa companhia que tem diferentes negócios, que sim. tem diferentes pegadas, eh, crescendo muito, né, então com 1.300 líderes, com quase 14.000 colaboradores, então como é que a gente sistematiza, tem processos, tecnologia, Hum, né, pra gente conseguir cuidar da essência. que legal. Essa é a complexidade, mas é um privilégio fazer parte desta turma, que a Exato, Ponte está junto aqui, exato, dessa grande turma que leva as pessoas a realizarem tantos sonhos, né, com conectando certeza. Conectando sonhos. é conectar sonho. Então aqui a gente está conectando É, sonho para conectar sonhos, sonhos. e essa é a grande realização, que é muito bom a gente levantar todos os dias e falar assim: "Nossa, eu estou contribuindo para Que isso". legal. E qual que é o seu maior, assim, hoje, qual que é, hoje, depois de 15 meses, você já está totalmente dentro da cultura, dentro dos processos, dentro das ferramentas, dos incentivos. Como que você vê, qual que é o seu desafio daqui para frente, principalmente na sua função, que é uma função inspiradora, né? Um cargo que tem que ser uma pessoa inspiradora, tem que ser uma pessoa que conheça. E como que você vê, por exemplo, seus maiores desafios daqui para os próximos anos, né? Independente de além do plano, mas como que você vê você pessoal, você profissional, né, nesse cenário? Falando da função, Eh, é muito o que a gente antecipou aqui, é o quanto a gente tem capacidade, pessoas, energia, vontade, conhecimento, tecnologia para fazer esse negócio junto com os parceiros acontecerem. Ótimo. É o quanto a gente cresce, mas cresce com essa qualidade. E o Caqui fala, né, tem Uhum. algumas empresas que quanto mais crescem, melhor para a sociedade. A Porto e todos os seus Uhum. parceiros Aham, é um excelente exemplo com disso. certeza. E a Porto vem falando cada vez mais da Porto, não no sentido de falar como é que a gente é maravilhoso, mas como é que a gente, o que a Porto só comunica o que ela faz de verdade.
E eu acho isso muito importante, porque como você está fazendo aqui, Uhum. os bons exemplos têm que ser compartilhados. Um tem que ajudar o Ótimo. outro a construir Hum, esse lugar melhor, onde ótimo. as pessoas realizem os seus sonhos. Hum. Então é muito nessa jornada. No fim, você não tem quase desafio, se for pensar, se linkar com o que você vive. Você concorda ou não? Grande desafio é cuidar disso, né? Uhum. Porque na pressa, no crescimento, na correria, né? Então, o quanto a gente pode cuidar tanto do negócio quanto a gente cuida da essência, Ótimo. né? Então, esse é o grande desafio. Uhum. E, e pessoalmente, o desafio, eu gosto muito que a gente chama lá de paradoxo, são eis. É muito difícil você fazer o quanto eu cresço e cuido da essência, o quanto eu cuido das pessoas e cuido dos resultados, o quanto eu cuido dos parceiros e dos colaboradores, o quanto eu cuido do longo prazo e do curto Do curto prazo. prazo. Tem um monte de E. E é difícil. É. O ou é O mais ou é fácil. fácil. Você exclui, né? O ou você exclui. É. O E, você toda hora tem que estar calibrando se essas relações, né, elas estão lá, se essas variáveis estão sendo consideradas. Ótimo. E para mim esse é o desafio da Porto, Hum, e essa é a beleza, e é um desafio pessoal também. com certeza. É porque a gente, eu vejo assim, a gente, como a gente comentou muito aqui, a gente é ser humano. E eu não sou um ser humano diferente na empresa e em casa, ou no final de semana. Sou único, né? Eu falo muito isso. E outra coisa que eu falo muito aqui é a gente é time. Família a gente tem em casa. Isso. Eu separo muito Sim, isso, sim. porque eu não posso misturar Não. isso. E time, às vezes não, sempre vai ter diferenças, sempre. Né? A gente vê no futebol exemplos de time dos sonhos que não deu certo. Eram os melhores jogadores do mundo em cada posição e às vezes também deram certo. Né? Você lembra do Romário e Edmundo, que não se falavam e fizeram um sucesso no time que eles jogaram juntos. Então, assim, é aquele negócio, dentro das quatro linhas é time. Fora das quatro linhas, daí é família, né? E a família, seja ela quem for, o seu vizinho, pode ser sua família, a sua namorada, o seu namorado, qualquer tipo de formação. Então a gente respeita muito isso aqui também. Você viu um pouco do nosso time, e não é que é por propósito, é por acaso. Por acaso a gente tem 70% de mulheres na empresa. Por acaso, o meu comitê executivo tem eu e mais um de masculino e tem 5 mulheres, né? Sim. Diretamente comigo. E esse tema a gente nem discute aqui. É assim, puxa vida, liderança feminina ou diversidade. Você viu aí hoje a diversidade tem de gênero, de Total, origem, total total. diversidade. Mas a gente não tem esse tema no nosso dia a dia porque Porque a ele está gente está acontecendo. acontecendo. E como que você vê isso? Se você, eu não sei como que você pensa, como que você pensa sobre esses temas de diversidade, liderança feminina, ainda que eu tenha uma, uma formação e um pensamento que eu vejo que o mundo, não só o Brasil, o mundo é machista. As mulheres têm menos oportunidades, sim, né? Mas como que você vê isso e como que você tem trabalhado isso? Só para conhecer um pouco mais sobre esses temas, sobre É, você, Patrícia. eu trabalhei muito em multinacional no início, né? Uhum, E eu tinha muita diversidade de liderança. uhum. Isso posso falar, 30 anos atrás, mais ou Você era menos. recém-nascida É, ainda? super recém-nascida. Então, eu tive líderes mulheres em tecnologia. Eu tive líderes pretos, eu tive líderes com deficiência. Então, todo mundo olhava para a liderança e falava assim: nossa, olha só, Uhum, tem oportunidade aqui. Porque se você vai num lugar, mulheres, eu estou falando, né, uhum, quando a gente fala minoria, de representatividade na exato. liderança, né? Eh,
você olha um lugar em que você tem uma hegemonia, seja ela qual for, né? Então, Seja, um grupo dominante, e de qualquer natureza, aqui a exato. gente não está falando, homens, Mulher, não, qualquer. Aí você fala assim, nossa, será que eu que sou diferente? vou Será chegar que eu lá? tenho? E as pessoas vão escolher lugares onde elas têm, Hum, porque elas vão sentir melhor. E tem empresas que trabalham com essa convicção, que é o caso da Porto, e é o caso de outras companhias que eu trabalhei também. E no uhum, caso da Porto, a Porto fala: "E nós temos esse compromisso de assegurar que a gente tem essa representatividade dentro da companhia. E ótimo. temos metas públicas, né, de 50% de cargos de liderança serem de mulheres e 30% de pessoas pretas. Nós temos Ótimo. essa, né, para Tá claro. 2030. Está claro, é meta Hum, pública e a gente tem se estruturado para fazer com que isso aconteça. Porque temos barreiras, né? Temos alguns vieses, porque é uhum, natural, todos nós temos. uhum. Né? Então, como é que a gente minimiza esse, esses vieses e como é que a gente cria mais oportunidades? Então, a Porto trabalha dessa forma, por quê? Porque é uma convicção. Ótimo. Ah, não, porque é mais produtivo, porque isso vai gerar mais negócio, porque tem isso, mas não é Eu tenho sobre essa isso. Nós responsabilidade. temos essa responsabilidade, né? Então, temos um conselho de administração, temos comitê de sustentabilidade, temos comissão de sustentabilidade, comissão de diversidade e temos toda a liderança engajada nesse projeto. Então, a gente tem várias frentes Ótimo. estruturadas, como grupos de afinidade, grupos de prontidão, de identificação de talentos para prontidão em posições de liderança. A gente tem mentorias, então, uma série de programas para todos, Uhum. né? Então, Que aqui é queiram. todos os talentos e E. pouco mais vitaminados, porque a gente tem um desafio de Uhum. ter essa representatividade. É a forma como a companhia funciona e opera. Ótimo. Muito bom. Bom saber. Patrícia, nossa, quanta coisa boa, quanto conhecimento que você tem trazido para a gente nesse Pod Pontes. Eu saio daqui muito feliz, muito agradecido. E se você puder, por favor, passar uma mensagem para futuros líderes ou para novos entrantes do mercado, o que, que você diria como uma dica, a dica da Patrícia Hum. para para essas pessoas que vão estar nos ouvindo, assistindo e para entrarem e terem sustentabilidade naquilo que se propõe? Qual a dica da Patrícia para todos eles? A minha dica é, eu converso isso muito nas mentorias, né, que eu tenho o privilégio também de participar. É, todo lugar que você for, todo lugar, é, a sua visão é como eu contribuo para esse grupo sair daqui melhor do que ele entrou. Simples assim. É simples assim, essa é a minha intenção, né? E aí o reconhecimento, as outras coisas elas vêm quando você faz uma contribuição real, que as pessoas sabem se você está fazendo uma contribuição real ou não. Né? Sabe? Você não está ali para dizer Sabe? assim, eu sou mais inteligente, né? Olha só como é que eu sou maravilhoso, Exato. maravilhosa. Quando você entra dessa forma, é, você está subtraindo. Hum. Entra sempre no lugar para somar ou multiplicar. Como é que eu entro aqui e aqui a gente tem uma conversa em que a gente está compartilhando experiências, compartilhando pensamentos. Pontos de vistas. Aqui ninguém está querendo, olha, aqui. Não, Uhum. porque não é sobre isso. É como a gente chega no lugar e contribui como parceiro para aquele grupo sair melhor do que ele entrou. E a minha vida toda foi isso. Foi isso. E continua sendo isso Que e legal. será isso. Porque nada é legal se for individual. Eu não acho. Olha, primeiro que você não consegue nunca sozinho. Você nasceu já com a ajuda de um monte de gente. Né? E E vai você morrer com cresceu ajuda e você vai também, envelhecer precisando de ajuda de muita se gente. tudo der Se certo. tudo der certo, exato. Né? Então, é coletivo. Esse é o grande ganho nosso de estar aqui ou em qualquer outro lugar. Essa é a minha dica de ouro. Patrícia, muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. É um bate-papo muito rico, é um bate-papo de verdade, né? A gente vive isso aqui.
A Pontes é uma parceira da Porto e que eu já estou há mais de 10 anos praticamente junto com a Porto, para e passo, né? Então, e a Pontes nessa jornada de crescimento, né? Eu te contei uma breve história nossa da Pontes e de jornada muito longa pela frente. Então, muito longa. Isso eu não tenho dúvidas. Eu estou muito feliz de ter te recebido aqui, espero que você tenha gostado. E estamos juntos. Vamos que vamos, como é meu lema aqui. Vamos que vamos. Olha, o VQV. Agradeço demais estar aqui. Aliás, o privilégio de começar essa segunda-feira, essa semana, com essa energia. Que ótimo. Aqui. Bom saber. Agradecer aqui a todo mundo que a gente vai estar trocando, agradecer a equipe maravilhosa, com tanto carinho. Danada, né? Com tanto carinho, para fazer essa construção coletiva. E é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto. E vamos que vamos.